Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ACS na TV. E hoje vamos falar sobre seguro, consórcio, proteção patrimonial e planejamento financeiro. E para abordar esse assunto, nós convidamos o Renato Benedetti e o Rodrigues Silva, que são sócios proprietários. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigado pela... A gente que agradece. Muito obrigado. Bom, para a gente começar o nosso assunto, eu queria falar um pouco sobre consórcio e financiamento. Muitas pessoas confundem ainda, né, o que é um com o outro. Eu queria que vocês explicassem para as pessoas que estão assistindo o que é consórcio, qual que é a maior diferença entre o consórcio, o financiamento e por que essa confusão ainda existe na cabeça das pessoas. Gostaria de começar? Vamos lá. Sou o Rodrigues Silva, né? Sou especialista em consórcio aí há 20 anos. Fiz 20 anos de consórcio agora. Comecei na Porto Seguro. Trabalhei 15 anos na Porto Seguro e hoje a gente é sócio da corretora Master Prime. A diferença entre consórcio e financiamento, às vezes as pessoas não entendem muito bem. Por quê? O consórcio você paga menos, o financiamento você paga mais. Porém, o financiamento você pega rápido. E o consórcio é uma compra mais programada, mais planejada, onde você precisa ter um planejamento financeiro melhor. É mais ou menos esse caminho aí, né, Renato? Exato. Porém, dá para trabalhar também no curto prazo, né? Então, falando um pouco assim de Master Prime em relação ao produto, muitas das vezes aquele valor de entrada que o cliente ele aporta ali no financiamento, seja de 20%, 30%, é possível também a gente trabalhar a contemplação no curto prazo. Então, por exemplo, a pessoa ela vai comprar um imóvel, ok, ela financia, vai financiar lá em 360, 420 meses, estou falando de 30 a 35 anos, pagando um juros absurdo. O consórcio ele é diferente, não há o juros agressivo e eu considero abusivo do financiamento, mas existe uma taxa de administração que, ao meu ver, me parece muito saudável e pagável. E muitas das vezes aquele valor que daria de entrada no financiamento é possível também a gente trabalhar. Existem formas de se trabalhar via lance embutido, lance fixo, isso é uma pauta que depois a gente pode se aprofundar, mas é possível acelerar a contemplação mediante a lance. E esse estudo a gente também faz. Perfeito. A questão do financiamento é mais a questão do prazo e o custo final que é muito maior, né? Então o consórcio você tem uma economia quando você faz essa compra desse bem através do consórcio. É uma compra programada, mais estruturada, mas o custo final é muito menor e o prazo também. Então essas são as diferenças entre consórcio e financiamento. Um prazo é maior, outro prazo é menor, o custo é maior, o consórcio é um custo bem menor. Depende da pessoa, né, que está contratando. Exatamente. Também. Correto. E vocês comentaram sobre o lance, né? Como é que funciona esse lance no consórcio? O lance ele é uma antecipação, né, da sua, digamos assim, da sua dívida. Então você pode ofertar o lance. Muitas das pessoas elas pensam assim, poxa, mas eu vou ofertar um lance, eu não contemplo, eu tenho que pagar? Não, você só paga o lance se de fato você for contemplado, né? E também, às vezes a pessoa ela contrata um crédito, mas o que ela tem de recurso próprio muitas das vezes não é o suficiente para contemplar a carta. Então, no consórcio, na sua grande maioria, existe o lance embutido. Tem alguma outra administradora que não pratica, mas na sua grande maioria existe o lance embutido, onde você consegue contratar um crédito maior e utilizar um percentual do crédito como parte de lance para acelerar a contemplação. Isso é possível. Agora, uma curiosidade que eu acho muito interessante, que as pessoas muitas das vezes não se atentam, que também no consórcio você pode utilizar, eu quero ofertar um lance, ok, esse lance ele pode ser composto como? Por recurso próprio, por parte da carta e também do FGTS. Então assim, poxa, mas eu vou financiar porque eu consigo utilizar o FGTS. No consórcio idem, também é possível, né? Então é óbvio, tem as regras da Caixa Econômica Federal, mas o que se compete ao financiamento também é possível via consórcio. Eu acredito que muitas pessoas não sabem sobre essa parte do FGTS. Né? Correto. São dúvidas assim que surgem muitos, né? E muitos clientes às vezes não conhecem. E o nosso trabalho é um trabalho mais voltado a entender o planejamento do cliente, entender a necessidade, e aí a gente vai adaptar o cliente de acordo com o perfil que ele tem, né? Então, a questão do lance é uma forma de você antecipar a sua contemplação. Só que além do lance, o cliente ele participa do sorteio, ele não é obrigado a ter um lance para entrar no consórcio, eu tenho que fazer o consórcio só se eu tiver lance? Não. A partir do momento que ele entra no consórcio, ele participa do sorteio, pode dar lance, ele mas pode ser contemplado a qualquer momento. Exatamente. A partir do momento que o cliente entra, são 3 formas de ser contemplado: sorteio,
lance livre e lance fixo. Então, essas são as 3 modalidades aí que o cliente pode ser contemplado no consórcio. Muito interessante. E o consórcio ele vem batendo alguns recordes, né, no mercado brasileiro. Muitas adesões nos últimos anos. O que vocês acreditam que tem aumentado esse número de adesão assim, por parte das pessoas? Eu acredito que a conscientização, né? Algumas pessoas, não a maioria das pessoas, a sua totalidade, mas uma grande parte ainda acredita que o consórcio é para aquela pessoa que ou às vezes não consegue guardar dinheiro ou não tem dinheiro suficiente, mas não é bem isso, tá? Então eu consigo até te provar matematicamente que se você tem recurso, condições de comprar à vista, eu consigo te provar matematicamente que não faz sentido. Tá? Então eu mesmo, hoje eu possuo alguns imóveis que foram adquiridos via consórcio, até tenho condições de quitar alguma coisa ou outra, mas não faz muito sentido. Eu prefiro me manter líquido, prefiro manter a minha liquidez aplicada em algum fundo, me rendendo um valor, e também tem a questão de custo de oportunidade, porque quando eu visualizo uma oportunidade eu tenho condições para isso. Tem né? recurso ali para poder usar. Exatamente. Né? Então, eu acredito que uma conscientização um pouco maior, e também o mercado ele vai mudando, vai se alterando, a taxa de juros, a taxa Selic nunca esteve tão alta, né? Sim. Então, de uma certa forma, isso impulsionou o consórcio, as empresas começaram a olhar com bons olhos, é um produto muito bom para o consultor, é muito bom para a administradora e principalmente para o cliente. Tá? Então, é um produto... O cliente é o ponto-chave da... Ponto central. É onde a gente procura, como eu falei, entender ali o perfil do cliente, né? E o consórcio ele vem crescendo muito, vem batendo recordes. Aí o consórcio ano passado cresceu, está em média 5,16 milhões em adesões de consórcio, mais de 500 bilhões em consórcio está sendo vendido. Então são números assim bem altos mesmo, bem volumosos, que faz com que os clientes procurem mais e busquem mais o consórcio. Então hoje os clientes têm essa visão, têm essa noção que o consórcio é um produto interessante. E só uma curiosidade também, o produto ele vai se atualizando, né? Ele vai se adequando ao mercado. Então, hoje, por exemplo, a gente tem diversos tipos de plano, de faixa de crédito, de taxa, enfim. Você pode, mas eu moro de aluguel, não suporto a parcela, ok, você tem lá o consórcio com a meia parcela. Isso, algumas pessoas até acabam vendendo como se fosse um desconto, na verdade não é, mas é um baita de um benefício para aquela pessoa que deseja sair do aluguel, mas não tem condição de assumir ambas parcelas. Então é um atrativo muito forte. Então o próprio produto ele vai se adequando, vai se ajustando, somado a essa questão de conscientização, acaba aí tendo esse boom aí que nem o Rodrigo mencionou os números. Desde a pandemia, né, o consórcio vem numa crescente assim, um negócio muito, muito absurdo, né? Em média cresce 15, 20% ao ano. Caramba. Então é um produto que não para de crescer, porque as pessoas realmente estão tendo essa consciência que vale a pena, faz muito sentido, e começam a entender um pouco mais sobre o consórcio, né? E o nosso trabalho... não é só para imóvel e para automóvel, né? Exato. Tem outras coisas. O consórcio, você pode comprar imóvel novo, usado, você pode comprar terreno, você pode construir, você pode reformar. Automóvel, você pode comprar automóvel novo, usado, caminhão, ônibus, aeronaves, embarcações, então serve para todas essas finalidades. Até então, um complemento, que nem ele comentou da pandemia. De fato, teve muita adesão na pandemia, porque as pessoas passaram a trabalhar em casa, algumas optaram em morar no interior de São Paulo, enfim. E com consórcio, de fato, eu fiz uma carta de crédito, ok, eu não preciso, no ato que eu faço a carta de crédito, já vincular alguma coisa. Não é assim que funciona. Então, eu não sei se eu quero comprar uma casa de veraneio, um apartamento, um estúdio, eu não sei o que eu quero, não tem problema. Você vai fazer a carta de crédito, quando você contemplar, você decide. Com o crédito contemplado, é possível você comprar o terreno, construir no terreno, utilizar parte do crédito para mão de obra, documentação, e alguns consórcios permitem até parte da mobília ali, um percentual da carta destinado à mobília do imóvel. Muito interessante. Muito obrigada, pessoal, e voltamos no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o ACS na TV, com a participação de Renato Benedetti e Rodrigues Silva, sócios proprietários da Master Prime. E para a gente iniciar esse bloco, eu queria perguntar para vocês como é que surgiu a Master Prime e o que levou vocês dois a fundarem a empresa e seguir nesse ramo de proteção patrimonial. Bom, a Master Prime ela surgiu em 2017, somos amigos, trabalhávamos juntos dentro da Porto Seguro.
somos especialistas em consórcio, sempre atuando na área de consórcio e em algum momento ali, alguma chama ali de empreendedorismo, a vontade de ter o próprio negócio, nos levou a abrir a empresa. Agora, no ano que vem, se completa 10 anos de Master Prime. Hoje a Master Prime está entre as maiores do Brasil em vendas de consórcio. Só tem camisa 10, a melhor empresa do planeta. Tá certo. Só tem camisa 10 na Master Prime. Porque a gente está lá, né? Exatamente. Só os camisa 10, só os camisa 10, só os atacantes. Mas, e ela foi fundada por pessoas que também são clientes. Tudo que se pode fazer com consórcio, a gente acaba fazendo. E todo o time da Master Prime, exceto um ou outro ali, que em algum momento entrou para fazer alguma outra atividade, a maioria ali tem 20 anos de experiência, já tem uma carteira sólida. Então, de certa forma, quando a gente inaugurou a empresa, isso acabou também impulsionando o negócio, porque essas pessoas vieram com muito know-how e a gente tem uma sinergia entre a gente, onde a mágica acontece. As pessoas que estão hoje com a gente, né, como o Renato falou, alguns têm 20 anos, outros têm 10, outros têm 15, outros têm 7, 8, então são todas as pessoas que estão lá com a gente hoje no nosso time, como o Renato falou, é tudo camisa 10, então são pessoas que a gente confia, são pessoas que a gente já trabalha junto há alguns anos, né? Então são alguns ex-funcionários da Porto Seguro, onde a gente trabalhou, e aí foi saindo um, foi saindo outro, e aí surgiu a Master Prime, onde o nosso foco principal é atender o cliente da melhor forma, porque quem faz um trabalho diferenciado, com certeza vai ter um resultado diferenciado também. E hoje a gente está entre as maiores, trabalha com os grandes players aí, Porto Seguro, Itaú, Bradesco, e o nosso foco principal é o consórcio. Só que na corretora nós temos todos os serviços. Se você precisar de um seguro, se você precisar de um plano de saúde, uma proteção patrimonial, a gente vai ter. Só que vai ter o especialista para atender aquele cliente com esse determinado produto. Então, cada um na sua função. Porque se você começa a querer vender tudo, vender todos os produtos, você acaba não dando um foco 100% para o cliente. Então, essa é a nossa preocupação, né, Renato? Exato. Embora eu seja sócio de uma corretora de seguros, se você perguntar para mim como é que se cota um seguro, eu não faço ideia, eu não faço nem questão de saber. Tem uma pessoa lá que é muito mais competente em relação a mim, que faz isso com muita maestria, uma excelente profissional, né, entre outros, né. Para cada produto, de fato, a gente tem um especialista. Agora, quando fala de consórcio, eu e o Renato, aí eu acho que é uma obrigação a gente procurar o seu melhor, porque a gente basicamente só faz isso. Se pedir para mim fazer as contas de trás para frente, eu vou acabar fazendo, fazer um planejamento, de olho fechado, eu vou acabar fazendo. Quando eu falo entende-se a empresa, né, porque todos estão na mesma condição, né. Tem que ter um pouco do olhar operacional também. Correto. A gente domina essa questão do consórcio. Falar que a gente sabe tudo 100%, pode ser que alguma coisa a gente não saiba, mas a gente vai procurar saber, vai procurar se especializar. Hoje na corretora a gente faz muito esse trabalho de entender ali o que os nossos clientes precisam, o que os nossos parceiros precisam para ajudar no desenvolvimento da venda, resolver as questões administrativas também. Então a gente procura sempre estar por dentro de tudo, né? E o atendimento de vocês é bem personalizado, né? Como vocês estavam falando, é bem uma alfaiataria. E hoje em dia isso é difícil, ainda mais a gente falando de IA, de tecnologia, aquele atendimento muito automatizado que a gente fala com robô, que nunca dá uma resposta para a gente, isso acaba se tornando um grande diferencial de vocês. E na prática eu acredito que o cliente de vocês deve gostar muito assim, de ter esse atendimento, de escutar o que ele o que ele precisa, na verdade, né? Sim, exatamente. E essa questão da alfaiataria é o que a gente se preocupa mesmo, porque a gente faz para os nossos clientes como se fosse para a gente. Eu, como cliente, eu compraria esse produto? Então, eu realmente quero fazer sempre o melhor para o meu cliente, entender ali o cenário, entender a necessidade do cliente e buscar, dentro das administradoras, a melhor opção de consórcio mesmo. Só uma curiosidade, como todos nós, hoje não, né? Mas quando a gente abriu a empresa, todo mundo naquele momento era da Porto Seguro, hoje a Porto Bank. Aí depois de um tempo, enfim, a gente começou a flertar com outras administradoras, a gente parou de buscar só solução dentro de uma, porque a gente percebeu também que há uma intersecção entre os consórcios, mas cada um possui a sua singularidade, né? Então a gente percebeu que a gente, por exemplo, colocou o Itaú, mas não porque deixou de vender Porto para vender Itaú, não, a gente percebeu que a gente tinha uma demanda reprimida por questões de singularidade, cada uma tem sua particularidade e a gente conseguiu atender cliente com mais eficiência, né?
Inclusive, tudo que a gente, como o Rodrigues havia comentado, nós também somos clientes, né? Então, por exemplo, em 2020, salvo erro, quando a gente colocou, por exemplo, o Itaú na prateleira, teve uma negociação ali entre Master Prime e Itaú, e para a gente entender ali o produto, enfim. Só que antes da gente começar a comercializar, o que foi muito curioso, a gente tem um sócio que é o Wagner, o Fabrício, ele teve um olhar muito aguçado ali para o Itaú. Mas antes da gente começar a oferecer, só para você ter uma ideia, a gente fez um consórcio, na ocasião foi um de alto, para ver como é que seria a adesão, o sistema. Isso aí, assim, antes da gente vender, a gente faz pra compra. gente. Exato. A gente compra para ver se realmente vai dar certo. Vai fazer a experiência. Exato, e foi incrível, porque nesse exemplo, o que foi curioso, de fato a gente fez o consórcio automotivo, a gente foi contemplado em tempo recorde, a gente havia estudado os grupos, a gente até ficou meio cético ali, falou, será que é isso mesmo? E aí a gente quis entender como é que funcionava o sistema e o principal que era a parte de faturamento, né? Pô, legal, contemplei, e aí, como é que fica? E aí isso nos surpreendeu, então a partir do momento que foi contemplado, o faturamento foi absurdamente rápido. Hoje a administradora ela é absurda ali em termos de agilidade pós-contemplação. Então a gente ficou muito feliz como cliente, então a partir desse momento a gente já domina o produto, a gente já entende, lógico, tem suas diferenças ali os consórcios, a gente se aprofundou, procurou entender, analisou, a gente passou a fazer análise de grupo, mas realmente, então antes de oferecer qualquer coisa para a Mariana, pode ter certeza que eu já fiz Bradesco, já fiz Itaú, já fiz a própria Porto Bank para mim. Inclusive, meu primeiro imóvel foi com a Porto Bank. Que cada administradora tem as suas regras, né? Então, a Porto, às vezes, você pode comprar carro até 8 anos, no Bradesco você pode comprar até 10 anos. Então, cada administradora tem a sua particularidade, então tem as suas regras. Tem que realmente entender. Entender, conhecer para poder ver a melhor opção para o cliente. Esse é o nosso maior cuidado, atender o cliente. Por quê? Mais de 80%, 90% das nossas vendas é tudo através de indicação. Então é um cliente que faz... É confiança, né? Compra o bem, está satisfeito, está feliz, e aí o que esse cliente faz? Compra mais ou indica. Então esse é o nosso trabalho, né? Essa alfaiataria, essa consultoria é mais voltado para isso. Porque se você faz esse bom atendimento, a tendência é que isso aconteça mais vezes com o mesmo cliente, né? E vocês atendem tanto empresa quanto pessoa física? Correto, sim. Física, jurídica. Atendemos em todas as regiões, São Paulo, Grande São Paulo, outros estados também, né? Porque inclusive outros países, né? Outros países também. Então a gente atende onde tiver os clientes, a gente procura estar indo lá, que a gente vai fazer esse atendimento diferenciado. Muito bom conhecer um pouco mais sobre a Master Prime e a gente volta no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o nosso último bloco do ACS na TV, contando com a participação de Renato Benedetti e Rodrigues Silva, especialistas e sócios proprietários da Master Prime. Para a gente começar esse nosso último bloco, eu queria falar um pouco sobre o consumidor brasileiro, né? Como ele está mudando assim, muito o seu tipo de consumo, a forma dele consumir, mas quando o assunto é seguro e proteção, eu acho que a cultura e o conhecimento ainda é baixo e as pessoas ainda não têm muito conhecimento sobre isso, elas têm medo de contratar. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Bom, hoje o nosso trabalho como a gente vem falando, né, é um trabalho de alfaiataria mesmo, né? Os clientes, desde a pandemia para cá, mudou muito essa questão de compra, né? Sim. As compras estão sendo feitas muito pela internet, né? O que a gente percebe que as plataformas aí cresceram muito, também, né? WhatsApp. Então, assim, a gente gosta de ter um primeiro contato ali com o cliente, aquela tete-a-tete, né? Aquela coisa mais presencial. E às vezes a gente acaba marcando uma reunião online, não que de repente a gente não venda só por telefone, mas a gente busca entender ali primeiro o que o cliente precisa, procura buscar estar mais próximo do cliente, né? Porque assim, a venda pela internet é bom, mas a gente gosta de ter esse contato com o cliente, ter essa presença com o cliente que faz uma diferença no final, né? Sim. A gente não vende se o cliente não entendeu o que ele está comprando, né? Você entendeu como é que funciona isso aqui? Então me explica, vai. Como se eu tivesse 5 anos de idade. Sim. Mas, de fato, é isso. Então,
De fato, a pandemia mudou um pouco do comportamento, a gente tem sentido isso, ela mudou um pouco. A gente fazia coisas que antes a gente achava que seria impossível, por exemplo, vender crédito de forma remota. É uma coisa que pra gente era impensável há tempos atrás. Tem cliente, às vezes, que a gente vende, fala assim, caramba, eu vendi para esse cliente, mas eu nem vi o cliente. Foi só no WhatsApp, o cliente comprou. E às vezes nem a foto tem, né? Não sei quem que é o cliente. Eu falo, caramba, eu fico surpreso com isso, porque é uma coisa diferente, né? Você vender um carro, uma casa por telefone, e a gente vende isso. Só que a gente gosta de ter esse contato mais presencial, fazer aquela reunião mesmo, olhar no olho do cliente, porque a gente se preocupa com a venda. Sim. Hoje a corretora tem um volume muito alto de vendas, mas a gente se preocupa principalmente com o cancelamento. Perfeito. E assim, quando você faz uma venda que você não teve tanto contato, não teve tanta proximidade com o cliente, esse cliente, se der qualquer dor de barriga, ele vai cancelar. Com certeza. Então a gente tem esse cuidado, tem essa preocupação com esse cancelamento aí que pode acontecer, né? Porque o consórcio é uma compra de médio e longo prazo, então isso é inerente ao negócio, né? O cancelamento ele pode ser inerente ao negócio. Então, pode ser não, ele é inerente ao negócio. A gente falou bastante assim sobre tecnologia, como isso tem mudado o WhatsApp, as vendas na internet, e a tecnologia ela evoluiu muito, principalmente nesses últimos anos, e vem a famosa inteligência artificial que todo mundo só fala sobre ela. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês estão lidando com a IA? Vocês estão usando ela para automatizar alguma coisa no dia a dia de vocês? A gente usa para facilitar o processo interno, mas tem coisas que, na minha opinião, não muda, tá? Então, por exemplo, até atendi um cliente, embora eu faça parte da gestão da empresa, mas eu ainda continuo atendendo a carteira antiga, tá? Alguns clientes eu acabo atendendo porque não quero que isso esfrie, eu quero entender, eu quero estar à frente, até para tomar decisão. Exato, exatamente. Então, assim, às vezes o cliente ele acha que ele sabe tudo por conta da IA, né? Então, até foi curioso, teve um corretor que falou, pô, Renatão, o cliente ele quer fazer o da Porto, ele quer dar tanto de lance, o cara sabe tudo. Eu falei, não, campeão, ele acha que ele sabe tudo. Isso aí ele é sabor especialista, ele não é especialista, ele é sabor especialista. Isso aí ele já pesquisou em todos os chats, exato. já fez e trouxe vários dados. Só que a nossa venda é isso, é entender ali o perfil do cliente. Porque assim, as informações do consórcio, se você jogar na IA, vai ter tudo. Jogar no Google, as informações hoje estão muito visíveis ali. Você tem acesso muito fácil. Só que, como é um trabalho diferente o nosso, a gente tem que entender o perfil do cliente. Porque às vezes o que o cliente viu é uma opção boa. A gente não pode falar que é ruim, ou ele mas viu tem alguns ajustes, alguns detalhes. Ou ele viu um excesso ali de informação, até por conta da IA. E como que a gente lidar com isso? Às vezes a gente tem que desconstruir, às vezes ele entende do jeito que ele quer entender, ele pergunta do jeito que é conveniente ele perguntar, mas ele não enxerga por todos os pontos, enfim. E muitas das vezes a gente tem que desconstruir e conduzi-lo aí para uma linha mais conservadora, mais lógica, né? E alinhar a expectativa, sempre com a expectativa alinhada. E sempre alguns ajustes, né? Fazer algumas perguntas que são importantes, são primordiais ali, às vezes para escolher o melhor produto, o melhor plano para aquele cliente. Sim. Tem cliente, às vezes, que, dependendo do cenário, ele viu uma opção lá no site, viu uma opção nas administradoras, só que, às vezes, aquele grupo não vai atender ele da forma como ele quer. Porque tem grupos novos, tem grupo em andamento, tem grupo com mais participantes, tem grupo com menos participantes. Então, tudo isso, se a gente ajusta a linha, às vezes fica melhor para o cliente, né? Ele trouxe uma opção boa e aí a gente deixa essa opção ainda melhor. Sim. Então a gente tem esse olhar mais clínico assim para o negócio no geral, né? E humano, né? Porque a IA ela acaba sendo um pouco fria em relação a algumas coisas, mas por exemplo, possibilidades, né? Então, inclusive o meu primeiro imóvel foi dessa forma. Eu tinha um valor, mas não era o suficiente para contemplar minha carta de crédito. Na época, eu até brinquei com a minha esposa, eu falei, a gente vai fazer um consórcio, eu quero casar. Eu falei, então você não quer casar? Você vai fazer um consórcio para comprar uma casa? Então você não me ama. Eu falei, não, poxa. Calma, então, assim, o meu planejamento, eu setei um ano, eu queria comprar um imóvel dentro de um ano.
Eu fracionei o crédito naquela época por questão estratégica. Por quê? Porque o que eu tinha não era o suficiente para contemplar aquela totalidade de crédito, mas era o suficiente para contemplar uma fração. E essa fração contemplada, eu não sou obrigado a usar ela naquele momento, ela vai ficar aplicada, na época foi na Porto, não tem problema falar, ficou aplicada em títulos públicos, rendendo 1% mês, fui engordando. Depois, uma das cartas eu fui trabalhando no lance fixo, a última carta eu utilizei a FGTS, mais um carro que eu vendi na época, enfim. E tudo aconteceu dentro do esperado, que era dentro de um ano. Eu setei um ano, mas tudo aconteceu em 8 meses. 8 meses eu já tinha comprado um imóvel. Caramba. Então, o chat GPT, por exemplo, não vai te dar isso. Então, essa questão humana, poxa, mas e se me apertar aqui? Pô, legal, a gente pode aumentar, diminuir o crédito. Ou então você não tem dinheiro para lance? Faz uma diferença aqui entre o que você tem e o que você precisa. Lá na frente a gente aumenta o crédito. Ah, mas o cara utiliza o lance embutido. Não, quem vai definir isso sou eu. Então, no curso do planejamento, as coisas elas tendem a mudar também. A vida das pessoas, elas mudam. Sim. Vai ter eventualidade, vai ter surpresa inesperada ali, vai ter alguma surpresa não boa. Ou então a pessoa ela dá um up na vida, enfim. E conforme as coisas elas vão mudando, a gente vai fazendo esse acompanhamento, a gente, agora chegou o momento de ofertar lance, ok. Então a gente vai analisar o grupo, talvez a gente aumente o crédito, talvez a gente contrate mais uma fração e por aí vai. Esses detalhes, assim, hoje com a tecnologia, com a modernidade que a gente está tendo aí, e a tendência é cada vez, assim, aumentar tudo isso, né? A tecnologia não vai voltar, vai avançar cada vez mais. Então, é esse cuidado, esse olhar, assim, que às vezes o cliente acaba não percebendo. E é algo que a gente consegue identificar devido à experiência que a gente tem, porque tudo que a gente faz para o cliente, a gente já fez para a gente. Então, a gente tem esse cuidado para poder ter essa assertividade, porque, assim, se você faz e dá certo, ok, mas se você faz e dá errado, o cliente fica insatisfeito, né? E vocês não sabem nem onde deu errado, né? Exatamente. Vocês não têm essa experiência, essa vivência. Então, um cliente... Não é uma pergunta, mas não nos assusta a IA. Sim. Na verdade, ela facilita... É algo muito bom. É muito bom, ajuda muito. A gente usa em algumas coisas na corretora, né? Perfeito. A gente vem tentando adaptar para algumas coisas para nos ajudar a trazer mais informação para a gente... Até com mais agilidade, né? Passar ainda mais informação para o cliente, né? Então, a gente tem esse olhar aí que é um olhar que tem que ter, não tem jeito. Principalmente, eu acredito que na busca rápida de informações, né? Alguns termos, algum detalhe, assim, uma pergunta que às vezes o cliente faz, posso construir com FGTS? A gente sabe que em alguns casos pode, outros não, então tem que... E aí você tem que estar atualizado em relação às regras da Caixa Econômica, então sempre está tendo uma manutenção ali, tem que estar sempre entendendo, inteirado do assunto, fazendo uma reciclagem, né? Então é isso. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. E obrigada a você também que está nos assistindo. E nos vemos no próximo ACS na TV.